Bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana com Salomão Moiana, num domingo especial em que os cristãos de todo o mundo celebram a Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso, queríamos desejar a todos os cristãos uma feliz Páscoa, que este momento tenha servido também para uma maior reflexão como moçambicanos daquilo que nós podemos ser no quadro daquilo que é o nosso contributo para o desenvolvimento do nosso país. E como tem sido apanágio, Salomão, boa noite. Prometemos na semana passada que faríamos deste programa uma análise dos 100 anos do governo do presidente, dos 100 dias do presidente Chapo. Mas antes, se calhar faríamos na segunda parte, reservávamos a segunda parte para essa análise dos 100 dias. Nesta primeira parte, se calhar íamos analisar dois temas também que mexeram muito com a semana, que tem que ver com este atentado contra o MC Trufafá, mas também os recados de Shakil Abubakar, que é o secretário-geral do Partido Frelimo, que fez uma visita à cidade de Maputo e chamou muita atenção aos dirigentes que ocupam cargos de direção e chefia, dizer que os cargos não são vossos, são da Frelimo, porque a Frelimo ganhou a eleição. Então é uma questão que eu queria ouvir a sua opinião com relação a isso. E na terceira parte, podemos ver também essa questão do balanço dos 100 dias. Mas começamos pelo fato da semana. Muito obrigado. O meu fato da semana é que na última quinta-feira o presidente Chapo mais uma vez lançou uma pedra, desta vez para a construção de uma cidade petroquímica nacional que vai estar localizada na localidade de Mavanza, no posto administrativo de Mapinhane, no distrito de Vilanculo. É um empreendimento gigantesco, suportado pelo mesmo investidor privado que há 2 semanas lançou na cidade de Maputo a cidadela de 6.000 apartamentos. Portanto, é aquela empresa de Hong Kong, a tal Phoenix International Company. Então, esta empresa, desta vez, empreende criar uma cidade petroquímica nacional que vai aproveitar de uma maneira muito concreta o gás que é produzido ali perto, em Temane. Então, vai direcionar uma parte do gás para uma transformação industrial em solo moçambicano e, para isso, propõe-se a investir cerca de 2 mil milhões de dólares, 2 bilhões de dólares, e, ao mesmo tempo, criar cerca de 4.300 empregos diretos e cerca de 5.000 indiretos. Portanto, é um empreendimento muito grande e, para além disso, propõe-se a dar 100 bolsas agora, de imediato, para jovens locais irem se especializar em engenharia petroquímica em vários países, e acho que, sobretudo, na China, e que daqui a pouco, nos próximos 4 anos, voltam já com know-how para tomar em conta do empreendimento. Portanto, assim, de repente, é uma grande coisa, é um grande projeto e penso que, a ser implementado nos moldes em que foi dito, em que foi apresentado, vai transformar aquela zona de Mapinhane, e depois sai de Mapinhane até ao mar e vai fazer uma transformação daquela zona em zona industrial, em zona petroquímica de classe mundial. Portanto, penso que está de parabéns o empreendimento, o governo moçambicano por acolher esse tipo de empreendimentos. Oxalá esses empreendimentos sejam sustentáveis a longo prazo e que se transformem mesmo naquilo que é dito na sua apresentação. Portanto, a ser concretizado nos moldes em que foi apresentado na última quinta-feira, a cidadela ou a cidade petroquímica de Mavanza promete a ser uma coisa grande, de grande transformação daquela paisagem local, de Mapinhane, Vilanculos, e criar milhares de empregos para os moçambicanos e, ao mesmo tempo, garantir uma coisa que tem sido sempre dita, não é? Que é para transformar localmente o gás. O gás sai já há mais de 20 anos de Temane e vai para a África do Sul.
E lá na África do Sul é onde criam empreendimentos, é onde há a transformação do Tem uma gás. grande cidadela lá. Exatamente, em Secunda tem lá uma cidadela que é transformadora do gás que sai de Moçambique. De Moçambique só tem pipeline para sair o gás para lá. Agora, esta iniciativa de Mavanza, para mim, me parece o primeiro entreposto, a primeira paragem importante do gás dentro do país e que pode ser transformado em produto localmente útil, isto é, dando emprego às pessoas locais e criando indústria. Vai-se produzir ureia, amoníaco e outros produtos químicos e fertilizantes para exportação, para usar internamente e também para exportação. Portanto, penso que é o que se deve fazer um pouco por todo o país. Imagina que haja uma indústria igual em Balama para a transformação da grafite, produzir baterias com lítio e outros minérios, produzir baterias e exportar as baterias, em vez de exportar grafite em bruto. Então, isso criava não só empregos dentro do país, não só indústrias, mas criava também um nome para o país a nível internacional. Como o país entrava na classe dos países industrializados, que produzem produtos acabados. Portanto, estão de parabéns o governo por acolher esta iniciativa. Está de parabéns esta empresa, cuja pujança econômica não é totalmente dimensionada, porque imagina lá a mesma empresa que está a fazer 6 mil apartamentos no Maputo, ao mesmo tempo está a criar uma cidadela petroquímica em Mavanza com 2 mil milhões de dólares, portanto é uma empresa gigantesca. Então, bem haja esta empresa, bem haja o governo que tem acolhido. E o que falta é o monitoramento e acompanhamento para que isto dê certo. Exato. Muito obrigado. Passamos para o primeiro tema da semana. O país foi surpreendido com este ataque armado. Alguns dizem que foi mesmo uma tentativa de assassinato do MC Trufafá, um conhecido mobilizador ligado a Venâncio Mondlane. Qual, na sua opinião, pode ser o impacto político desta situação? Ao longo desta semana tivemos uma mobilização muito grande dirigida pelo próprio Manuel de Araújo, pelo próprio Venâncio Mondlane, em Quilimane, em que anunciou que provavelmente, a continuar assim, ele poderia acionar o chamado Turbo 24, que consistiria em manifestações jamais vistas em repúdio a este alegado ou alegada perseguição dos seus apoiantes. Eu acho que foi uma grande mancha. Isto nem foi tentativa, foi um assassinato frustrado. Quer dizer, o objetivo dos autores era matar a pessoa. E acho que não mataram por circunstâncias alheias à sua vontade. Portanto, penso que isto não pode continuar. Porque se continuar nesta linha, haverá legitimidade para outros também continuarem em outras linhas e que vão ser igualmente prejudiciais ao país. E, sobretudo, a calma e a paz que se tinha encontrado depois daquele aperto de mão que vimos no Centro de Conferência Joaquim Santos. Portanto, este tipo de atentado não prejudica apenas o grupo de Venâncio Mondlane, prejudica também e desmente, em primeiro lugar, o esforço e a intenção do presidente Daniel Chapo em estabelecer um clima de harmonia e fraternidade entre os irmãos. Então, quando isto acontece, quer dizer que existem dentro do establishment forças contrárias àquilo que o presidente próprio está a fazer para conseguir trazer a paz no país. E isto não é a primeira vez que acontece, sempre aconteceu. Agora, é preciso que o presidente, que imediatamente até repudiou o atentado, emitiu um comunicado em que repudia, em termos veementes, este comunicado, portanto, dissocia-se claramente de qualquer conhecimento de que alguém tenha estado a organizar este tipo de atentado. Como dizia um colega quando escreveu, que é preciso recolher alguns cachorros que ainda estão aí à solta, que se calhar tinham sido mandados em missões antigamente ou anteriormente, e depois já há um acordo em que já não devem atuar. Mas como ainda estão soltos os cachorros, é preciso recolhê-los. E alguns responsáveis dos cachorros, se calhar demoraram a comunicá-los que devem cessar as suas missões e recolher ao seu canil.
Portanto, eu penso que é um atentado que mancha os esforços, em primeiro lugar, do Presidente da República, que ele próprio, até agora, estava esta semana na província de Inhambane, tanto na cidade de Inhambane, em Machixe, como em outros sítios por onde passou. O mesmo discurso que ele teve foi de que nós temos que ter a paz. Em política não há inimigos, só há adversários. Política não é para morrer ninguém, é para irmos à política como se vai a um jogo de futebol, fim do qual nos saudamos e continuamos a vida normalmente. E ele até disse mais, que desde 1994, que temos eleições no país, quando terminam sempre há barulho. É por isso que nós decidimos, desta vez, criar um compromisso ou criar um grupo para estudar quais são as razões de um barulho que segue sempre as eleições e com vista a encontrarmos os remédios para que esse barulho acabe. Então, pronto, isto mostra que o presidente não é desta linha que atuou em Quilimane, é de uma outra linha. Então, o que falta, quanto a mim, é que o presidente encontre as razões e encontre as pessoas que façam isso, através dos órgãos competentes da administração da justiça e, sobretudo, das forças de defesa e segurança. Porque, historicamente, este tipo de assassinatos são perpetrados por elementos das forças de defesa e segurança, quer a mando oficial, quer a mando próprio. Portanto, não venha alguém dizer que não, quando se diz um ataque por desconhecidos. Só que esses desconhecidos sempre atacam os críticos ao governo. Nunca atacaram uma pessoa que sempre elogiou o governo. Nunca atacaram uma pessoa sempre que disse que o governo está na boa linha. Sempre atacou os opositores e sempre atacou os críticos ao governo. A lista é enorme. Temos as listas, sobretudo desde 2015 para cá, é extensa a lista das pessoas que foram assassinadas por fazer comentários na televisão ou por agir publicamente a defender uma posição contrária à posição do governo e logo receberam a resposta dos grupos operativos especiais que estão dentro da Polícia de Intervenção Rápida matando-nos. E com poucos casos que chegaram ao julgamento, como o caso dos assassinos do Anastácio Matavela, que aconteceu em 2019, e que esses, sim, foram encontrados. Também foram encontrados porque tiveram um azar tremendo em que a viatura deles foi bater contra uma árvore e depois já não tinha onde ir e foram agarrados, encontraram lá armas e são oficiais, são agentes das Forças de Defesa e Segurança. Então, quer dizer, é aí onde tudo veio a lume, veio a público, que afinal de contas são esses que andam a matar pessoas. Porque sempre havia aquele discurso, não, são desconhecidos, mas desconhecidos que agem da mesma forma e desconhecidos que nunca são localizados. Portanto, penso que, em primeiro lugar, é preciso parar com isso. Esta é a medida imediata. Em segundo lugar, a reação do Venâncio foi uma reação legítima, uma reação, até a mim, muito bem educada. Primeiro repudiou o assunto, o atentado, normalmente, em termos mais veementes, como podia fazer, visitando até a vítima, e depois fez, como lhe competia, uma demonstração pública da solidariedade com o visado, mobilizando as massas locais e saindo a público. E agora, esse de que, se continuar isto, há de acionar o V24, claro, eu até posso acionar o V30 ou o V40, uma vez que isso não deve continuar. Agora, alguém diz que ele não pode ameaçar. Por quê? Porque você quer continuar? Se você não quer continuar, não lhe importa aquela ameaça que ele faça. Porque eu não vou, quer dizer, não vai continuar. Nós todos temos que trabalhar no sentido de não continuar a haver assassinatos. Nem de Joel Amaral, nem de ninguém. Não pode continuar a haver assassinatos no país. Temos que ter um país de paz. Agora, as reações, as consequências desse tipo de atitude são imprevisíveis. Pode arder o país por causa desse tipo de atitude. E não deve haver isso. Nós todos temos que trabalhar para que não haja mais nenhum assassinato
nem uma tentativa frustrada de assassinar alguém. Então, o que se deve discutir, eu ouvi alguns analistas, o foco deles é o Venâncio. O Venâncio não pode ameaçar. Não pode ameaçar, mas você pode continuar a assassinar. Se você não vai assassinar, a ameaça dele não me interessa, porque não há de haver mais assassinato, então ele também não vai acionar o tal tubo V24. Então não interessa. Então, o mais importante que nós temos que olhar aqui é que em Moçambique não deve haver este tipo de atitudes. E o presidente Chapa alinha conosco quando diz que isto é repudiável. Isto não pode acontecer. Nós temos que estar em paz. Agora, nós queremos saber, para além do presidente Chapa, dentro da hierarquia das Forças de Defesa e Segurança, porque o comandante-chefe já dizer que isto não pode haver, quem é a pessoa que se alimenta de assassinatos de opositores ao governo, dentro das Forças de Defesa e Segurança? É preciso ver lá dentro, haver um inquérito interno, até se descobrir quem é que faz. É preciso saber quantas armas estão ausentes dos quartéis. E estão com quem? Quais são as armas que deviam estar aqui, mas não estão? Saíram com quem? Quais são as unidades que operam naquela zona? E quem que estava de serviço naquela área? É preciso uma investigação interna sempre que acontece um caso destes. E isso não é difícil de apanhar. Muita gente, quando diz assim, aconteceu um baleamento por desconhecidos, ninguém sabe onde, quem que disparou. Isso não é verdade. As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique têm uma grande capacidade para apanhar todas as pessoas que façam isso. Um dia, há uns anos aí, uma das primeiras damas da República esteve a fazer ginástica no ginásio aqui na Eduardo Mondlane, no Instituto de Educação Física. E durante o tempo que estava no ginásio, um meliante roubou a viatura da primeira-dama. Desapareceu. Bastou chegar o conhecimento ao chefe do Estado de que a viatura da primeira-dama foi roubada enquanto ela estava a fazer ginástica. Telefonou-se para o ministro do Interior. Ele acionou os mecanismos dele. 2 horas depois, a viatura estava de volta à presidência da República para entregar à primeira-dama, que, entretanto, já tinha sido socorrida por outras viaturas. 2 horas depois. Não se sabia onde é que foi, quem levou, para que lado foi. Mas como era do interesse ao mais alto nível, a viatura em 2 horas foi apanhada. E não é só esse o único caso. Todos os casos muito sensíveis que os bandidos façam com a capa de que são desconhecidos, quando isso é de interesse nacional, são apanhados em pouco tempo. E eu tenho 5, 6 exemplos disso. Uma vez a mim próprio me roubaram uma viatura. Fui aqui ao comando da cidade. Eu disse, roubaram uma viatura. O inspetor perguntou, em que zona? Eu disse a zona. Diz, vamos lá. Saímos. Chegou, bateu a porta numa casa. Apareceu um senhor sem camisa. Ele diz, rapá, vocês roubaram a viatura nesta área, tal. Ele diz, não, chefe, não sou eu que opero aí. Quem opera é o fulano. Fomos estar com o fulano e encontramos a viatura. Portanto, as Forças de Defesa e Segurança neste país têm uma grande capacidade de inteligência de localizar os bandidos. Só não localiza quando não é do interesse do Estado ou não é do interesse dos seus chefes que se localiza as pessoas. Mas, Salomão, há quem diga que esta operação até pode ter sido orquestrada pelo próprio Venâncio, tendo em conta que a popularidade dele está a baixar. É uma operação de falsa bandeira, como se diz assim. Então, se ele orquestra uma operação dessa, as Forças de Defesa e Segurança, na mesma, têm capacidade para ir buscar os executores. Portanto, não é possível alguém circular com a KM aqui nas nossas cidades, balear pessoas, seja mandado por mim, ou por ti, ou por Venâncio, sem que as Forças de Defesa apanhem. Então, vão lá buscar os executores e tragam. E eles que digam, sejam eles a dizer que sim, foi o Venâncio que nos mandou. Não é especulação na televisão, dizer talvez o quê? Quer dizer, nós andamos nesses talvez até o dia que nos baleiam. Aí é que vamos sentir que são, de fato, bandidos mandados. Então, pronto. Essa coisa, a popularidade do Venâncio não está em causa. O Venâncio não... E eu penso que não é possível o Venâncio organizar um esquadrão de morte. Não tem capacidade. Não tem acesso às Forças de Defesa e Segurança. Não tem essa capacidade. E se ele tivesse essa capacidade de mandar pessoas fazer
essas pessoas já estariam detidas. Já estariam aqui presas, algemadas, etc. Se não são algemadas, se não são apanhadas, estão a agir naquele mesmo modus operandi daqueles que mataram Gil Sistac, daqueles que mataram outros quadros, mataram Paulo Machado, mataram todos esses não são apanhados. Por quê? Porque tem alta proteção. E no dia em que cair essa alta proteção, são apanhados no segundo seguinte. Portanto, não é possível. Se fossem homens mandados por Venas, já estariam presos há muito tempo. Aliás, no mesmo dia, antes das 18. Aquilo foi às 16, antes das 18 já teriam sido apresentados publicamente. E eles já teriam confessado. E se eles não são apanhados, não foram enviados por isso. Eles são aquele esquadrão da morte habitual. Mas o ministro diz que não existe esquadrões da morte. Ministro. O que é que o ministro ia dizer? Ia dizer que existe? Não. O ministro sempre vai dizer que não existe. Por quê? Porque o esquadrão da morte não é um órgão oficial. Não é oficial. Se perguntar ao ministro se há nas Forças de Defesa e Segurança grupo que mata opositores do governo, etc., vai dizer que não existe. E que aquilo são casos de criminalidade. Mas se perguntar ao ministro se esses casos de criminalidade alguma vez balearam um primeiro secretário do Partido Frelimo ou um secretário de Estado, ele já não vai falar, vai ter dificuldades. Portanto, não é isso. Nós não somos ingênuos, não somos recém-chegados a este país, conhecemos as pessoas, sabemos como é que as pessoas operam. Essas pessoas que fazem isso, depois também falam noutros fóruns, contam como é que a operação foi feita, quem financiou a operação, quem mandou e quem que até nem foi pago, porque isso não saiu da maneira como se queria. Isso sabemos, temos várias histórias ao longo desses anos todos que estamos a trabalhar na comunicação social e já tivemos relatos infinitos de como é que isto faz. O ministro, é tarefa dele dizer que não há esquadrão de morte, porque ele oficialmente não pode afirmar isso. Mas o que nós queremos é que o ministro, sabendo que oficialmente não existem esquadrões da morte, investigue quem é então o grupo, quem são as pessoas que dentro das Forças de Defesa e Segurança roubam armas para perpetrar crimes, para imputá-los à imagem das Forças de Defesa e Segurança. Então, essa é a tarefa do ministro, é tarefa do diretor-geral do CISI, é tarefa do inspetor, de qualquer inspetor, é tarefa dos comandantes provinciais, encontrar, afinal, dentro das suas unidades, quem são as pessoas que levam armas, ainda que não sejam autorizados oficialmente, para fazer isso. Isso tem que acabar. Obrigado. Vamos avançar para o segundo tema também, ainda nesta primeira parte. O secretário-geral do Partido Frelimo, Shakil, está a realizar realizou uma visita à cidade de Maputo e na última quarta-feira lançou um repto que não é muito comum, ou não era comum na forma de estar dos dirigentes da Frelimo, que diz claramente que aos quadros que ele, na reunião que ele orienta, que diz que é preciso que tenham atenção à necessidade, de facto, de perceber e resolver os problemas do povo, porque os cargos que eles foram nomeados de confiança e direção são cargos da Frelimo. A responsabilidade última é da Frelimo. Exato. Que análise faz com relação a isso? Não, eu acho que é uma abordagem muito correta e necessária. E é bom que isso chegue mesmo, a mensagem que chegue aos visados. É que há uma tendência de alguns dirigentes de pensar que aquele cargo até já estava reservado para ele mesmo antes dele existir. E que o cargo é dele. E porque ele é grande, porque ele tem muito mérito. Muitas vezes não é por isso. É porque há uma certa confiança por parte do próprio partido que está no poder ou que está a funcionar numa determinada região e que esse partido outorga o seu cargo a um determinado elemento, a um dos seus quadros. Agora, que o quadro não se engane pensando que ele é todo-poderoso, ele é proprietário daquele cargo. Aliás, isto é o que se diz sobre os cargos públicos de uma maneira geral. Mesmo o cargo de ministro, são cargos extremamente precários, não são teus. Você está ali porque alguém mandou estar. Um dia que as circunstâncias mudaram, eles mandam sair. E a pessoa tem que estar... havia um dirigente que dizia que no dia em que eu tomo posse,
começo a preparar a minha estratégia de saída, porque eu sei que vou sair. É um cargo precário, eu não sou proprietário deste espaço. Eu vim aqui para servir. E se você deixar de servir na medida da expectativa criada quando você chegou, então você perdeu a confiança do cargo e automaticamente deverá sair. E há muita gente que quando chega a vez de sair, recorre a vários expedientes, alguns até vão consultar a Metramo, vão para onde, que é para não sair. Mas também o desempenho dele não é nada, não é visível. É medíocre, um desempenho medíocre, mas agarra-se ao cargo. É como se tivesse nascido para ficar naquele cargo. Portanto, o alerta do secretário-geral é apropriado, é bem-vindo. E é muito bom, era bom que muitas pessoas, não só aqueles com quem ele falou, outros quadros, outros dirigentes, não só do partido, mas também do Estado, percebessem que os cargos que ocupam não são deles. É como os cargos dos ministros. Um ministro não ganhou eleições. O ministro não é ele que ganhou eleições. Quem ganhou eleições é o presidente da República. O presidente da República convidou o ministro para ajudar o presidente a desempenhar o seu mandato. O mandato é do presidente, não é do ministro. O ministro não tem mandato. O presidente pode nomear o ministro hoje, amanhã tirá-lo, por ver que este ministro é inapropriado para o cargo ao qual ocupa. Então, não se engane em pensar que os cargos já estavam à vossa espera para eu chegar, sentar e começar a mandar. Não. Os cargos são para servir. Se você não é bom servidor público, não é bom servidor da organização que lhe confiou a responsabilidade, então você sai. Então, é muito importante o que o senhor Abubakar falou, o senhor Shakil Abubakar falou, e era bom que todas as pessoas percebessem a mensagem, o alcance da mensagem. Os cargos públicos e até os cargos do partido também, que até é para o desempenho público, porque é para servir a população, não são cargos propriedade das pessoas que os ocupam, são cargos destinados ao serviço público. E se você não é adaptado para serviço público, não está a demonstrar competência e dedicação para servir naquele cargo, é melhor você próprio concluir que não está indicado para isso. É raro alguém se demitir dos cargos. Mas É quase nulo. Tem que começar a ver essa coisa. Evidentes capacidades. As pessoas não se demitem em Moçambique normalmente. É bom, não se demitem, mas tem que ser... Acha que é um novo começo? Não, se não se demitem, devem ser demitidos. Devem ser demitidos. Aqui não deve haver contemplações. É que para demitir uma pessoa em Moçambique, há muitos salamalecos, mas não deve haver. A pessoa não serve. É só claramente dizer, vai cessar. E cessar. Arranjar outra pessoa. Se essa pessoa que se arranja também não servir, sai. Arranja outra. Nós em Moçambique somos 30 milhões de habitantes. Então, há muita gente disponível em Moçambique. E há muitas pessoas, até com boas capacidades, que estão sob o comando de pessoas que têm muita mediocridade por dentro. Então, se uma pessoa não serve, sai. Arranja-se outra pessoa com melhores capacidades. E o Partido Frelimo tem muitos quadros lá dentro, capaz de ser tudo aquilo que alguém é. Se esta pessoa que ocupa um cargo, seja de primeiro secretário, seja de secretário de que não servir, arranja outro quadro para ocupar. E pronto, a máquina continua a andar. E está aí. Agora, por exemplo, houve essa nomeação do novo secretariado do Comitê Central. São pessoas que até me parecem muito boas, muito capazes, e da maneira como aparecem. Sobretudo o porta-voz, que é uma pessoa que eu já conheci há algum tempo. É colega nosso nos comentários públicos, é uma pessoa de grandes capacidades. Então, eu penso que é assim mesmo. Se não serve, e não é que a pessoa anterior não servisse, tanto mais que até foi para outro pelouro dentro do mesmo secretariado. Mas é bom sempre haver essa rotação também de quadros, para que não haja alguém que se considera dono daquele cargo vitaliciamente. Então, é isso que tem que acontecer. Exato. Vamos, neste momento, obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde iremos dedicar toda a segunda parte para a avaliação dos 100 dias do governo de Daniel Chapo. Até já. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa.
Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida. Porque a sua empresa importa. A MBC-TV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam com uma programação feita à medida com toda a qualidade que você merece. MBC-TV, conectando o mundo. Estamos de volta para a segunda parte do programa A Semana com Salomão Moiana. Conforme prometemos na edição passada, esta segunda parte será dedicada aos 100 dias de Daniel Chapo como chefe de Estado, do seu governo. Globalmente, Salomão Moiana, como é que avalia o governo Chapo? Bom, há uma coisa que eu já tinha dito no outro dia sobre o governo, e eu dizia que é praticamente difícil, muito difícil, fazer 100 dias sem orçamento. Quer dizer, nós temos que desenhar uma nova arquitetura de como é que se termina um mandato, o segundo mandato de um chefe de Estado quando está no poder. É que nós, em outros mandatos, quando o chefe de Estado ainda está, não é no outro, durante o mandato, durante os anos do mandato, em cada ano, o orçamento é aprovado em dezembro e entra em vigor em janeiro. Agora, quando se tem eleições nesse ano, não se aprova o orçamento, porque o orçamento vai depender do novo plano quinquenal, essas coisas todas. Mas eu acho que tínhamos que eliminar isso. Tinha que haver aprovação do orçamento na mesma, tendo em conta as necessidades do país que o governo cessante conhece. E pronto, o novo governo, quando entrasse, trabalharia com esse orçamento, na altura em que está a preparar um outro orçamento para retificar este. Então, não chegar, cair de paraquedas, não tem orçamento, tem horas extras por pagar, tem 13º por pagar, tem uma série de problemas por resolver, mas não tem orçamento. E até hoje não tem orçamento. Estamos a terminar abril e não tem orçamento. Quer dizer, esta maneira legislativa de organizar o início de um mandato é terrível. E ouvi ao longo da semana o comentário do meu amigo, o advogado Chival, a dizer que este primeiro ano do governo só tem 6 meses. Porque são 6 meses que vai ter. Agora, vamos aprovar este mês de abril, no fim, o Plano Econômico e Social, o PESOE, para este ano, 2025, que vai contemplar 12 meses, mas vai ser aprovado para entrar em vigor quase em junho. Quer dizer, como é que vamos funcionar? Um plano é de 1 ano, mas nós vamos ter apenas 6 meses, 6 meses ou menos até, para executá-lo. Mas vamos ser cobrados o plano de 1 ano. Portanto, eu penso que há muita coisa que tem que mudar. E até pode-se aproveitar, como é novo ciclo de governação, também organizar novas maneiras de organizar o Estado, independentemente de quem venha, para que, ao vir, encontre um orçamento operacional com o qual pode trabalhar na elaboração de um outro que pode vir a ser chamado de orçamento retificativo e qualquer outra coisa, no primeiro ano do mandato de um novo governo. Agora, entrando para os próprios 100 dias, eu penso que algumas coisas começaram a mexer. Algumas coisas começaram a mexer. O próprio presidente, depois de um período que ainda não cessou, provavelmente, de nomeações, que levou muito tempo, mais tempo do que o normal, e que acabou até criando um governo de tamanho igual ou superior aos anteriores,
quando ele tinha dito que o governo dele seria mais curto, mais enxuto em termos de contenção de gastos, mas o número de quadros que está a nomear, o número de secretários de Estado e de órgãos a nomear, eu penso que cria uma situação igual ou pior que a situação dos governos anteriores em termos do tamanho do Estado, em termos do tamanho do governo para gerir o Estado. Então, nesse aspecto, penso que não houve nada de extraordinário, não houve nada de diferente em relação aos... A única diferença foi eliminar vice-ministro, mas para nomear uma chusma de secretário de Estado que até ultrapassa o número dos vice-ministros que tínhamos. Portanto, aí não resolvemos nada. E depois, estava eu a dizer que o presidente começou a mexer-se um bocado, começou a tomar o pulso das situações, teve aquele primeiro arranque, que eu diria um arranque em falso, em que foi a Cabo Delgado com aquela agressividade, mas depois encontrou o rumo certo e penso que está a caminhar mais ou menos bem. A parte que eu sempre disse que não é visível e continua a não ser visível é a parte dos ministros. Quer dizer, alguns ministros, de uma maneira titubeante, começam a aparecer, começa a haver algumas atividades de vulto, por exemplo, lançou-se agora 2 navios de cabotagem. Quer dizer, bom, é uma nova estratégia. A nova estratégia consiste em quê? Sabendo que o governo ou o Estado não é produtor direto, mas é facilitador, ainda pode facilitar parcerias. Mesmo esses projetos que são privados, mas estão a acontecer porque o governo facilita. Lançou-se aqui no porto de Maputo 2 navios de cabotagem. Não são do governo, não é o governo que produziu os navios. São do setor privado, mas facilitado pelo governo. E o governo, facilitando isso, consegue resolver uma série de problemas para o país. Alguns problemas que o governo não está ainda a conseguir resolver. Mexeu a questão da LAM, que ainda não está resolvida e nem me parece que vai ser resolvida nos moldes em que foi mexida. Mas há outras coisas que começam a andar um bocadinho. Na área dos transportes e comunicações é onde as coisas parecem um pouco mais visíveis. E nesta área de habitação ainda não é muito visível, porque os 2 empreendimentos grandes que foram inaugurados não refletem a política de habitação do país, refletem o interesse do investidor estrangeiro em fazer o seu dinheiro através de exploração de espaços vazios que o nosso governo tem, que o nosso Estado tem. O estrangeiro, o investidor, vê oportunidades, faz uma proposta e o governo vai anuindo, porque também calha que essa oportunidade vem resolver um problema que o governo já tinha, mas não tinha capacidade de enfrentá-lo. Portanto, penso que, mais uma vez, como dizia o meu amigo Chival, não devia ser 100 dias, devia ser talvez os primeiros 3 meses. Como é que fazemos? 3 meses, ou 5 meses, ou 6 meses, para ver como é que nós fazemos os 6 meses, os primeiros 6 meses sem orçamento. Como é que gerimos o Estado sem orçamento? Quais são aquelas iniciativas que podem ser possíveis mesmo sem orçamento? E quais são aquelas que vão aguardar o orçamento para serem executadas, talvez no segundo semestre, já com orçamento aprovado pela Assembleia da República? E eu penso que, pelo menos nesta altura, já houve estabilização. O governo já sentou. Quer dizer, o presidente já sentou, já tomou conhecimento das lacunas a fechar e já viu o que é que andou mal, sobretudo nos governos anteriores, o que é que ele pode atacar. Ainda não começou a atacar, ainda está a dar volta para o conhecimento do país. E também, quando ele anda a dar essas voltas, ele evoca o problema do orçamento. De facto, ele não pode fazer muito sem o orçamento aprovado. E esse orçamento também não pode ser aprovado de imediato, porque obedece a uma série de etapas para a sua aprovação. Veja lá que na segunda-feira, o que vai se discutir amanhã, segunda-feira, dia 21,
não é o orçamento do Estado, nem é o plano quinquenal. É a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico 2025-2044. Quer dizer, nos próximos 20 anos. Essa estratégia não tinha sido aprovada no governo anterior? Essa estratégia, para mim, é inútil, porque ninguém cumpre. Não há ninguém que vai cumprir. Há tantas estratégias de longo prazo que se aprovam, mas quando chega um governo, nem olha para isso. E há tantas coisas que já se criaram aqui, estratégia de tal, ninguém cumpre. É uma inutilidade aprovar estratégia de 25 anos ou de 40 anos, quando você sabe que o seu mandato não alcança e o outro que chegar nem sabe onde é que guardaram isso aí. Ele vai pegar as suas coisas e implementar. Já houve muitas estratégias, desde o tempo do presidente Goebbels. Houve aquela estratégia do o MARP, aquilo que sugeriu o MARP, os cenários e tudo. Agenda 2025. Quem é que leu isso quando entrou o presidente? Isso ninguém. Ninguém falou do MARP, ninguém falou da Agenda 2025. Ninguém cumpriu essa agenda. Cada um aprovou as suas coisas e fez. Portanto, estamos a perder tempo com algumas coisas que eu penso que a coisa imediata que tinha que se fazer era a Assembleia reuniu, analisou o plano quinquenal, depois analisou ou pesou o plano econômico e social de 2025 e o orçamento. Depois disso é que veio outras coisas. Mas o Parlamento começou, perguntas ao governo, informações do governo. É para informar o quê se não temos orçamento? Eu penso que essa maneira de funcionar também só leva tempo. Leva tempo. A coisa prioritária que tinha que acontecer era o orçamento. Mas pronto, o presidente fez algumas coisas, começou a mudar as hierarquias das forças de defesa e segurança, tirou o comandante-geral de imediato, que era uma medida esperada por toda a gente. Mas já quem disse numa relação com o comandante-geral que provavelmente tinha sido injustiçado, foi ele praticamente o rosto político-militar que segurou, digamos assim, o país no momento em que tudo parecia estar muito complicado na sequência das manifestações violentas. Sim, foi ele, mas ele teve a sua dose de exagero. Ele personalizou muito as questões e houve muitas mortes injustificadas e que ele encarava as mortes com muita naturalidade. No dia 25 de dezembro, quando houve a fuga dos reclusos na cadeia central e na BO, ele fez um discurso que me arrepiou bastante, quando ele deu a conferência de imprensa às 20 horas, para dizer que hoje houve um problema, houve reclusos que fugiram porque os manifestantes lá de fora, quer dizer, contou uma história qualquer. E que nessa tentativa de fuga, as forças de defesa e segurança abateram 33 reclusos. Quer dizer, a dizer isso como uma coisa, quer dizer, parece que abateram 33 terroristas. Quer dizer, 33 elementos que estão à guarda do Estado. O Estado matou. Quer dizer, matou ali, na cadeia. Estão ali na cadeia. E o Estado matou 33. E o representante do Estado na conferência de imprensa conta isso como se tivesse abatido 33 terroristas no mato. Afinal, abateu dentro do estabelecimento. Então, eu penso que isso é gravíssimo do ponto de vista de violação dos direitos humanos. Então, mas e não só isso, houve tantas outras coisas que ele próprio patrocinou, mandou sobrevoar um helicóptero aqui nos céus de Maputo durante as manifestações a distribuir gás lacrimogêneo contra a população de forma indiscriminada. Quer dizer, o comandante-geral é indefensável. Agora, era melhor mudá-lo mesmo. E aquela atitude do presidente, para mim, foi adequada, foi apropriada naquele momento mesmo. Porque deixá-lo por mais tempo criava mais indignação no seio das pessoas. Agora, nas Forças Armadas já não digo mesmo. Eu penso que nas Forças Armadas podia se ter levado mais algum tempo para ponderar nas melhores soluções, porque não me parece que o novo chefe do Estado-Maior seja a solução esperada para o setor das Forças de Defesa e Segurança, mas de Força de Defesa de Moçambique. Mas não há problema, vamos ver, a história vai desmentir ou vai desmentir a nós, se estamos errados nesta análise, se estamos precipitados ou não.
porque no discurso da tomada de posse do novo chefe do Estado-Maior, o que o presidente disse mostrou que ele estava muito indignado com as informações que ele tem sobre o que se passa dentro das Forças Armadas, onde existem oficiais generais que nunca desceram ao terreno operacional, nunca combateram, e outras pessoas lá dentro que dizem que têm costas quentes e que por isso nunca fizeram nada. A logística que é desviada para fins não militares, uma série de coisas que, de facto, muita gente da população e mesmo elementos das forças já denunciavam, mas não havia quem tomasse a peito isso. Agora, a minha pergunta é, será que o novo chefe do Estado-Maior irá conseguir resolver isso? E se conseguir, está de parabéns. É isso que nós queremos, que se resolvam os problemas de desvio da logística, que se resolvam os problemas de elementos com boa formação militar, mas que nunca entraram numa trincheira. Dizem que só entraram durante os treinos, nunca mais voltaram a entrar lá, alegadamente porque têm costas quentes. Quando o presidente estava a falar, lembrei-me do Ministério da Agricultura. Eu disse, epa, o dia que o presidente for ao Ministério da Agricultura, vai descobrir uma data de engenheiros agrônomos, mas que não sabem como se faz um canteiro de alface. Nunca fizeram, nunca estiveram, mas estão ali a projetar tudo no computador. Todos têm laptop no Ministério da Agricultura, mas ninguém sabe como se pega uma enxada, como se deixa o terreno. Então, eu estou a dizer, bom, isso não é só na defesa, mas já, ok, agora o presidente está a falar da defesa, mas oxalá o presidente se dê tempo de espreitar alguns ministérios, espreitar o Ministério da Agricultura em particular, perguntar àqueles engenheiros todos que estão ali, quantos é que sabem fazer coisas de que estão a falar. Muitos não sabem nada. Muitos só sabem gingar com laptop, com 4x4 lá fora, mas no terreno nunca foram. Então, isso é a maneira deformada como se entendeu como é que os nossos quadros devem funcionar. Burocratizamos a gestão do país, burocratizamos o desenvolvimento. Para determinadas pessoas, desenvolvimento é fazer continhas dentro do gabinete. Por isso, quando não tem elementos no terreno, produzem estatísticas falsas. É preciso visitar muitas coisas. É preciso ver o INE, se as estatísticas que nos oferece do Censo Geral da População são corretas ou não. É preciso indagar isso tudo. Porque depois a gente ouve histórias de agentes que estavam lá e dizem, nós não fomos lá, só inventamos, porque vimos que era longe, ou porque não tínhamos ajudas de custo suficiente, ou porque não tínhamos transporte. Quer dizer, é preciso visitar esses setores todos, porque senão vamos dizer coisas que não são verdadeiras. Então, eu penso que o presidente, claro, e eu não gostaria de estar na pele dele, não é? Ele está com um peso grande, quer dizer, o país é muito complicado, e é um país deformado já há muito tempo, há várias décadas, e não é verdadeiro, quer dizer, não é crível que em pouco tempo se endireta o país. É preciso muita coisa. O presidente falou uma coisa no dia 15 que ainda não realizou, e eu até dou-lhe razão que demora um pouco a realizar, pensando como vai fazer. Diz que vamos criar o Inspetor-Geral do Estado. Já tivemos o Inspetor-Geral do Estado. Depois deixou de existir. E eu acho que era bom pensar bem. Quem que pode ser o Inspetor-Geral do Estado? Não é ir buscar um miúdo aqui e dizer que é Inspetor-Geral do Estado. Nem ir buscar um velhote reformado qualquer, dizer que é Inspetor-Geral do Estado. Era preciso pensar bem e pensar com aqueles que fundaram o Estado e, sobretudo, aqueles que fundaram o Ministério da Administração Estatal. Como é que isto se faz? O que é que o Inspetor-Geral do Estado deve fazer? Que tipo de fiscalização deve fazer? E quem são as pessoas que podem estar nisso aí? E, de preferência, tem que ser pessoas que não estão muito preocupadas com bens materiais, pessoas que não estão muito... Quer dizer, pessoas que já não estão preocupadas em ter mais uma coisa aqui, mais uma coisa acolá, mais um carro aqui, mais um carro acolá. Então, é preciso pensar muito bem e saber bem, porque existem essas pessoas. Tem pessoas aí com capacidade para serem bons inspetores do Estado. Mas é preciso pensar bem e não cometer o erro de pegar o maior corrupto e colocar como inspetor do Estado, porque vai começar a ser corrompido e vai exigir corrupção, vai exigir suborno para abafar determinadas informações
que se passam no Estado. Portanto, em resumo, os 100 dias, digamos, são os 100 dias possíveis, sobretudo na ausência do orçamento do Estado. Os ministros, até aqui, não deram a cara, não saíram ao público, com exceção de um e o outro, que já fez algumas coisas publicamente avaliáveis, mas os ministros, de uma maneira, ainda não saíram ao público. Há certas coisas que se aprovaram. Aprovou-se o Fundo de Desenvolvimento Distrital, que é o tal FIDEL. Arranjou-se 10 mil milhões de meticais para a recuperação, depois das manifestações, para o setor empresarial. Agora, na semana passada, aprovou-se o Fundo de Recuperação Econômica, com 300 milhões de meticais para pequenas e médias empresas. A coisa que é preciso clarificar muito bem é os critérios de elegibilidade e de acesso a esses fundos. Porque aquele outro, o primeiro de 10 mil milhões, aquele praticamente é para os lobistas da CTA. Os grandes lobistas da CTA já devem ter abocanhado 100% daquilo, ninguém mais vai apanhar. Agora, este de 300 milhões de meticais, se o governo não se acautela, também não há de ir para pequenas e médias empresas. Há de ir para os mesmos que sempre têm a habilidade e o conhecimento dos mecanismos de acesso aos fundos. Portanto, pode não surtir o efeito que o governo quer. Portanto, tem que ter cuidado que os fundos que estão a ser aprovados não é para cair nos mesmos lobistas da CTA que nós denunciamos aqui na semana passada e que não estão ao serviço da economia nacional, muitas vezes estão a serviço de interesses particulares. Então, eu penso que é preciso encorajar, e eu encorajo o governo, em especial o presidente, pelo espaço que tem vindo a dar e, sobretudo, pela moderação do seu discurso, que mudou bastante do princípio para cá, e por alguns passos que deu também no de respeito à paz. A assinatura do compromisso de 5 de março para o diálogo inclusivo e depois o aperto de mão com Venâncio, estão tudo isso a acontecer nos primeiros 100 dias. Portanto, nos primeiros 100 dias conseguiu apagar o fogo. Agora, depois disso, queremos ver como é que nós nos desenvolvemos. Há esta mancha aqui de tentativa de assassinato do Joel Amaral, que é um sinal claro para dizer ao presidente Chapo que ainda não conseguiu tudo. Então, ele tem que resolver isso também. E não pode só repudiar, tem que agir no sentido de saber quem é e mandar essas hierarquias, dizer, encontrem lá isso. Vão encontrar. Se o presidente ordenar, aqueles encontram dentro de uma semana. Porque tem informadores, tem tudo, eles sabem. Agora, seja eles elementos das Forças de Defesa e Segurança, sejam pessoas dos Estados desconhecidos, as Forças de Defesa e Segurança têm capacidade para os encontrar. Quer dizer, não é que não os encontram apenas quando são deles. Também podem encontrá-los quando não são deles. Então, o presidente tem que ser muito rigoroso com isso. Mesmo os raptos. Quando acontece um rapto, no dia em que houver muita rigorosidade, e eu até um dia propus uma medida extrema, e pronto, não vou dizer aqui porque é muito grave, que se implementar medidas extremas, os raptos desaparecem. Quer dizer, você apanha um indivíduo, raptou, ainda goza, pode pagar caução, pode andar aí naquelas coisas. Não pode. Quer dizer, tem que haver muita contundência, como dizia o Dr. Sacramento em Nampula nos anos 80, que a nossa justiça tem que ser contundente. Então, a nossa justiça também tem que ser contundente. Não é contundente no sentido de aplicar medidas arbitrárias, mas dentro da lei vigente. E se houver lacunas da lei vigente, propor aquilo ali, o preenchimento dessas lacunas, para que a lei não tenha lacuna. Mas punir, alguns crimes têm que ser punidos de forma muito clara e não haver hesitação. Parece que não é bem assim, porque ele raptou, mas é porque não pode. Tem que haver clareza nisso. E o presidente tem a oportunidade para exigir que haja clareza. E a nível dos governos provinciais, já estamos com 2 minutos. Viu alguma coisa de vulto nos governos descentralizados? Você viu algumas coisas.
E um grande trabalho no governador de Nampula e no governador de Inhambane, e vi também algum esforço de fazer alguma coisa no governador de Cabo Delgado, o Valista Awab. Ainda não vi muito noutros governadores, mas vi, sobretudo, o governador de Nampula, porque teve a infelicidade de receber os ciclones todos lá. Agora, e também o de Cabo Delgado, então tinham que sair da caixa muito cedo e irem ao terreno. Ainda esta semana conseguiram em Nampula restabelecer a ponte sobre o Rio Monapo, em Namialo. É um desvio, é uma ponte provisória, mas já permite a ligação entre Nampula e Cabo Delgado, que estava interrompida há mais de 30 dias. Então já se pode, os caminhões já podem passar, os carros já podem ir a Cabo Delgado a partir de Namialo, onde estavam todos estacionados, e do outro lado também estavam estacionados. Portanto, é uma atitude, é uma... Essa questão dos desastres, quem parece também que o NGD parece ter ganho nos últimos anos uma robustez maior. Sim, o NGD também trabalhou bastante. E há uma outra coisa que, bom, ainda não é oficialmente falado. Há um governador que pediu autorização ao presidente para ir ter com os Naparamas. E foi ter com eles e conseguiu sucesso. Os Naparamas aceitaram conversar, aceitaram deixar de ser violentos. Agora, mas antes de ontem vi uma reportagem em Montepuez, em Balama, em que os Naparamas juntaram-se com a população a impedir a passagem de caminhões, alegadamente porque aquelas comunidades e os trabalhadores daquela mina de grafite lá de Balama tinham que ser pagos cada um 150 mil meticais, porque estão injustiçados, porque há invasão das terras das comunidades. Bom, aquilo é uma confusão. E quem estava a dizer isso na televisão? É o Naparama. O Naparama estava a dar uma conferência de imprensa. A TVM e outras televisões a dizer que não, nós não vamos deixar passar esses caminhões, a não ser que se comprometa. Mas essa coisa de Naparama, só para fechar, estão localizados num sítio, cada um, eu, por exemplo, não, cada se criar os meus Naparama. Cada província tem os seus Naparamas. Agora, o que deve haver é, se calhar, uma instrução da parte do governo central para que os governos locais encontrem forma de dialogar com eles, perguntar qual é o problema. Porque mas não vai haver uma proliferação de Naparamas nesse modelo. Não, sabe por quê? É que há zonas que não têm Naparama. Mas naquelas zonas onde já tem Naparama, nomeadamente Zambeza, Nampula e Cabo Delgado, são províncias com Naparamas conhecidos e que têm bases conhecidas. A experiência que eu recebi de uma província é que o governador teve sucesso. Sentou com um grupo deles, ficaram felizes. E até os outros que estavam na outra base pediram para também ir lá. Ou eles virem ter com o governador. Então, isso é que é bonito. Porque, conforme dizíamos no princípio, os Naparamas antigamente eram aliados do governo. Agora, eles não são inimigos da pátria. É só pegá-los e ouvir o que é que eles querem e resolver. Então, este país não se governa com decreto, não se governa à distância. Você tem que estar no terreno, falar com as pessoas. O presidente fez uma coisa bonita agora em Inhambane, reuniu com todos aqueles da autoridade tradicional. Aqueles ali, se lhes perguntaram se há um Naparama aqui na zona ou não, vão dizer que sim. Se é Mabote, por exemplo, lá na zona de Mabote, lá naquela zona onde havia um problema, ainda tem alguns ou não. Aquelas autoridades conhecem, podem dizer que tem. E depois criar mecanismo para conversar com eles. Portanto, acho que... Mas só para fechar, então, usando a pontuação brasileira, de 0 a 10, qual é a avaliação final que fazemos do governo? Não, podemos dar 7,5, 8, por aí. Quer dizer, houve boas intenções, houve arranque de muitas coisas, pelo menos houve visibilidade de algumas ideias que ainda falta a sua implementação. E temos alguns ministros que claramente conhecem a sua área, e temos pessoas que estão muito habilitadas a gerir, mas temos outros que ainda não mostraram o seu conhecimento e a sua adaptação às novas funções. Portanto, estamos aí, mas pronto, o presidente tem estado no terreno a falar com as pessoas e a tentar encorajar as pessoas a colaborar. E isso, para mim, é positivo. E ele não abandona a agenda da paz,
e ele próprio repudia as tentativas de assassinato de pessoas. Então, isso para mim é positivo. É esse o caminho que o presidente deve seguir. Agora, é preciso trabalhar mais e também é preciso que a Assembleia da República nos diga em que mês vamos ter orçamento. Se é este mês, se é no fim de maio ou quando. Porque estamos aqui, não há orçamento, não há nada, há certas coisas que já não andam, porque o próprio governo diz que não pode fazer nada sem orçamento. Exato. Muito obrigado, Salomão. Ficaram aqui as suas opiniões relativas a esta semana. Para si que nos acompanhou ao longo deste programa, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos no próximo domingo, à mesma hora, com Salomão. Boa noite, até lá.